Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code, aponte a câmera do celular para entrar em contato conosco. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. E esse podcast tem o apoio e o patrocínio de TecBril, execuções em fachada ventilada, Semel Materiais Elétricos, Action Climatização, Pyramid Móveis sob medida e Supply Engenharia. Eu sou a Pamela Mapim em todas as redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Todo dia ao meio-dia a gente tem um episódio novo aqui direto da Mostra Elite Design. Como a Mostra, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente está aqui com eles. Sócios da ZA Arquitetura, Jaqueline Zarpelou e César Araújo. De novo. Tudo bem? Mais uma vez. Olha eu aqui. Ali é que a terceira começa a pagar conta. Mas Já vira as costas. Essa aqui é a tua segunda, hein? A terceira Sabe já por que ela fala isso, né? Porque a chave do cofre fica com ela. Pra tirar alguma coisinha da gringa ali não é fácil, velho. Como é que é? Passa o rio com as mãos. Não tem problema. Atravessa o Guaíba aqui com um sorrisalzinho na mão, velho. Sejam bem-vindos, obrigado Muito por terem obrigada vindo pelo aqui contar um convite. pouco da história. A gente já tinha entrevistado o César, né? Isso, então o iniciozinho ali a gente sabe um pouquinho, mas a gente queria te conhecer agora um pouco, Jaqueline, saber o teu olhar sobre a história, porque nada como um olhar feminino sobre as histórias, um olhar diferente, né? Pra gente conhecer a realidade. Brincadeira. Olha a pegação no pé. Porque o César contou que vocês se conheceram, empreenderam, abriram um escritório. Mas como foi assim? Por que tu te interessou pela arquitetura? Como é que foi o início da tua trajetória? Bom, o início foi assim, eu acho que eu tinha lá uns 5, 6 anos de idade, bem no início. E eu era sempre gostava muito de desenhar. Eu acho que também fui puxada pelos meus pais, né? Então era aquela questão daquelas folhas de ofício em branco, com um monte de lápis de cor, né? E aí foi indo, a gente tem várias fotos disso, até que nos colocaram, eu e minha irmã, no Teatro São Pedro, tinha uma parte embaixo, assim, que eram de aulas de artes, né? Então, aquilo ali me encantava, né? A pintura, então eu já tinha essa coisa da cor, né? Das formas. E aí era tanto desenho, que meu pai uma vez chegou e disse assim, olha aqui, ó, vamos botar todos esses painéis nesse armário. Ele tirava fotos de áudio, de slides. Aí ele conectava tudo aquilo, guardava tudo aquilo, né? Mas eu acho que foi isso, a questão de ter sempre essa veia artística. Eu gosto muito de arte. E a arquitetura começou a me fascinar pelo segundo grau, onde eu fiz toda uma parte mais técnica, digamos assim, né? Era ornamentista de interiores, se chamava, né? Eu estudei no Rosário. E aí, aquilo ali também, tinham coisas mais das cores complementares, já tinha o início de projeto, como é que pode... A primeira lida com a escala, né? Então, aquilo ali, realmente, para mim... Comecei a achar que eu tinha muito mais este lado do que alguma coisa mais, tipo, análises clínicas, né? Sim. Então, acho que essa parte da arte, da arquitetura, foi a partir dali. E eu me lembro também que tinha uma senhora, sabe quando tu tem aquelas memórias, né? A vizinha. As memórias afetivas. Exatamente. E ela era arquiteta, ela já era super aposentada, né? E ela tinha aquela mesa de desenho gigante. E aquilo para mim me fascinava, né? E ela me contava como é que era, como é que não era. Então, acho que começou por aí, né? E aí logo, eu sempre gostei também de línguas, né? Então eu passei no meu primeiro vestibular, eu passei na arquitetura, já na Ritter dos Reis na época, e em letras na PUC, por causa do inglês e tal. Eu cheguei a ler livros grossos e tal, daí eu me dei conta assim, meu Deus,
que eu quero aqui com latim? Eu vou estudar latim aqui dentro. E tudo fazendo os trabalhos da arquitetura dentro da PUC, né? Eu, assim, meu Deus, não é isso que eu quero. Então, tranquei para nunca mais voltar, digamos assim, e mergulhei mesmo na arquitetura. E é o que eu amo fazer até hoje. Sim, Né? e como é que foi esse caminho do início do mercado de trabalho? Porque tu sempre quis empreender, ter o teu próprio escritório, ou a vida foi... Foi muito engraçado, porque assim, no 4º semestre que eu busquei um trabalho, tipo um estágio, né? E aí eu me deparei dentro de um escritório de arquitetura que já eram projetos e construções. Então eu já vivi naquele mundo ali, sabe? E aí eu fui indo, e quando eu me formei, eu me tornei sócia do escritório. E fiquei, então, numa trajetória de 7 anos, né? Fazendo muitos projetos de residências na época. Não tinha essa coisa muito do arquitetura de interiores, tá? A gente nem sequer aprendia isso dentro da faculdade. 7 anos, estágio e depois formada, né? Porque Claro. Não, lógico. E aí, essa coisa do projetar a residência é uma coisa que muito me atraiu, né? E aí depois, claro, conheci meu marido, né? O arquiteto César e tal. E aí, sim, a gente começamos a empreender juntos, né? Até começamos muito no momento de arquitetura comercial. A gente fez uns projetos em Garopaba, de residência e tal, mas quando eu... Garopaba, Esteio, Novo Hamburgo, várias residências. Mas aí surgiu uma oportunidade da gente empreender também na área comercial. Porque os profissionais daquela época que dominavam o mercado da arquitetura comercial eram 5 ou 6 só. O resto tudo queria entrar no mercado e os caras fechavam a porta. Aí eu, como sou um cara que eu não desisto das coisas, né? Eu digo, não, nós vamos entrar nesse mercado. Nós vamos fazer o que for preciso, mas nós vamos entrar. E aí comecei a fustigar, até que um momento os caras abriram a guarda. Aí quando eles abriram a guarda... A gente entrou a 1000 e aí não parou mais. E foi, assim, uma delícia, né? Eu amo fazer arquitetura comercial. Meu primeiro projeto foi um café. Foi um café no Bourbon Assis Brasil, que recém estava tendo essa questão do supermercado, com toda essa parte de lojas ali, né? Então, foi um café, que era o Casablanca Café. Então, foi bárbaro. Eu assisti mais de não sei quantas vezes aquele filme. Foi um projeto temático, né? E foi, assim, encantador. Foi sensacional. E ele durou muitos anos por ali. Esse café foi de A a Z. Inclusive, as roupas, as indumentárias que o pessoal usava para servir o café, tudo foi desenvolvido por ela. Tudo. Então, assim, foi um negócio bem legal, bem completo, em que enriqueceu muito... Já naquele momento, o portfólio do escritório, entendeu? Aí, a partir dali, Marcelo Zafari nos chamou para fazer alguns trabalhos dentro da companhia, o Renato Malcom, e aí a gente foi dando, digamos assim, uma encorpada no escritório, né? Mas foi graças ao projeto que a Jaqueline fez do Casablanca Café. Sim. E em que momento vocês se conheceram? E decidiram empreender juntos? Quem? Se conheceram quem? Nós e o Casablanca Café ou eu e ela? Tu e a Jaqueline. Ah, não, mas o conhecimento foi antes, muito antes disso. Na real, o que ocorre? Como foi esse caminho para Como é que empreender foi? juntos? Na realidade, a gente se conheceu, ele na Unicinos e eu na Ritter, porque eu sempre fui meia louquinha, assim, porque... Totalmente louco. O fato é o seguinte, o projeto final, na nossa época, se chamava Diplomação, né? Se chamava Diplomação. Aí era para fazer um prédio. Desde o início era para fazer uma edificação. E eu, na minha cabeça, eu peguei um mega terreno e eu queria fazer um museu de arte, né? Com 7 prédios. Eles eram interligados, eram 7. Então, ele era um projeto urbano, ele era um projeto paisagístico e ele era um projeto de arquitetura mesmo, civil, digamos assim. Onde acontece a Feira Livre da Ipatura ali? Sim, sim. É apenas naquele terreno. Aquele terreno, aquelas 2 quadras. Sim. Simplesmente ela só queria trabalhar Largo dos Ferianos ali. Exatamente. Isso. Foi só aquele terreno ali que foi a minha proposta. aquele espaço numa... E assim... Gente, então assim, nem todo mundo sabe dessa história, mas aí o que ocorre? Eu fiquei buscando elementos e justificando que o que eu queria fazer era um museu de arte
em toda a complexidade, que teria auditórios e tudo. E o professor, na época, dizia, não, tu queres fazer um centro cultural. E eu disse que não, é um museu de arte que eu quero fazer. E aí eu perdi tempo na pesquisa de tudo isso. Eu perdi praticamente 30 dias, o pessoal já indo, e eu estava ainda na pesquisa, até que eu descobri um livro de um arquiteto argentino, Jorge Glusberg, e mostrei para ele, tá aqui o que eu quero fazer. E aí ele chegou e disse assim, ok, vai em frente. Então começou com o primeiro desafio. Ela já tinha perdido 40 dias do semestre, entendeu? É, justo. Foi então um projeto muito complexo. Mega complexo. E imagina que não era um prédio. Então, além da conceituação, eu tinha 7 para desenvolver. E aí eu fui desenvolvendo e fui deixando sempre o auditório, que era uma coisa mais técnica e tal. E ele também acordou comigo, Jaqueline, tu vai simplesmente fazer numa escala 1:200 e tu detalha um prédio só. Muito bem. E aí foi. E aí uma colega de aula disse assim, Jaque, tu não vai passar. Tu não vai passar. Porque olha, tu não vai conseguir concluir tudo isso aqui, né? Tu não tem tempo, não tem como tempo pra tudo isso. Desenvolver. Aí ela chegou e disse, não, mas de repente assim, ó, eu tenho um colega que trabalha comigo, que era o César, né? Que de repente ele pode te dar uma mão. Né? E aí eu peguei e disse assim, tá, então ele me deu contato, me identifiquei, ele assim, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Foi bem essa frase. Sou até hoje, tu viu que as memórias, elas são latentes. Essa memória não é afetiva. E assim, não vou poder te ajudar, porque eu também estou fazendo a minha formação ali, estou concluindo na Unicinos e eu não vou também ter tempo, né? Na verdade, eu não teria tempo mesmo que eu quisesse. Porque eu fui um cara que eu quebrei sempre paradigmas. Eu sempre fui um cara... Eu fui, acho que dentro da Unicinos, talvez o único, mas não quero dizer o único, talvez entre 10 alunos da Unicinos, que nós quebramos pré-requisitos. Tu só poderia fazer o projeto 2 se tu passasse no 1, e assim sucessivamente. E eu fui fazendo todas as disciplinas, e eu fui deixando os cálculos para trás. Cálculo, de vez em quando eu fazia 1 ou 2 cadeiras de cálculo para encostar, mas sempre tinha pré-requisito, coisa e tal. E naquele semestre que ela me ligou, que era o meu final de... Eu já tinha feito o trabalho de conclusão, já tinha feito tudo, aí faltavam as 3 disciplinas de cálculo, cara. E tu sabe que cálculo é um problema muito sério para o arquiteto. A não ser que tu te dedique muito, que tu faça muito esforço, tu não passa, cara. O arquiteto detesta fazer disciplina de cálculo. E eu tinha que fazer 3. E eu tinha que me formar aquele ano. Eu disse, agora eu não aguento mais, eu tenho que me formar. Quero sair fora. Blá, blá. E aí foi quando ela me ligou e aí ela continuou a história. Aí ele disse, não, mas eu tenho um colega que já se formou e dá uma conversada com ele. Aí tá, daí o colega, né, deu uma mão e tal. Ok, passada, aquela coisa toda, né? Eu fiquei 52 horas sem dormir. Nossa. E não fui para minha cama direto depois da entrega, eu fui para uma sessão de massagem. Aí eu sei que... Aí naquela época a gente ia muito no IAB, né? Sempre tinha alguma festa, alguma coisa no IAB. Explica o que é IAB. Instituto dos Arquitetos do Brasil. É a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, que era do lado da Praça Dom Feliciano, e que tinha um boteco que todos os alienígenas da arquitetura habitavam aquele espaço. Quinta, sexta e sábado. Porque tinha bebida, não sei, e as gatas iam pra lá, e não sei o quê. Então todo mundo ia pra lá, entendeu? Então, vamos no IAB, então... Não iam no IAB, iam no bar do lado do IAB. Não. O bar era dentro do IAB. Era dentro do IAB. Muito bom. Aí a Patrícia, essa é a minha amiga, disse assim, Jaqueline, deixa eu te apresentar aquele cara que não te ajudou. Foi na noite que a gente se reuniu para comemorar que nós tínhamos passado e tal. E aí, quando eu chego lá, o César estava lá, de mão dada, tinha namorada e coisa e tal. Tu viu só como é que são as coisas? Como é que são as coisas, cara? E eu passei a noite inteira de costas para ele, né? Ele estava atrás de mim, então, nos apresentou, aquela coisa toda. E aí, isso aí não me lembro se foi fim de semana, mas na semana seguinte, eu fui de novo com as meninas e aí ele já foi sozinho. E na frente da nossa mesa, ele sentou do meu lado, e aí na frente da nossa mesa tinha
uma placa lá dizendo Rústica dos Arquitetos, assim, 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 corrida. Não me lembro qual era o número da rústica. Quarta rústica, sei lá. Aí eu sei que ele sentou ali e me disse, quem sabe a gente corre. Entre um papo e outro, né? Eu disse assim, olha, meu querido, eu corro 3 quilômetros diariamente. Tu corre? Ele, claro, eu corro. Eu sou não técnico nada, em 3 não corria quilômetros. nada. Eu sou especialista em 3 quilômetros. E aí ele disse assim, não, quem sabe eu sou sócio da Sojipa, quem sabe a gente treina na Sojipa, porque a rústica eram 10 quilômetros, né? Saía do parcão, fazia toda a volta e voltava novamente. Aí, como o escritório, que eu era estagiária, e ele já tinha me convidado a ser sócio, né? Era meia quadra da Sojipa, passei a vida inteira indo naqueles lados ali. E olha, o trabalho grudado. Então tá, daí fechou todas, né? Aí nós fomos numa quarta-feira, eu já corri 6 quilômetros, já me superei, além dos 3. Eu fiz ela correr 6 quilômetros. E aí no segundo dia eu corri 8. E aí no terceiro dia 10. E na sexta, e eu chegava em casa e dizia pra minha irmã, mas é muito engraçado, porque esse cara não corre nada. ele vai, ele corre um pouco e não corre nada. Eu fui lá pra correr. Eu fui lá pra treinar ela pra ela ganhar a rústica, cara. Em resumo, daí chegou no sábado, era o dia da rústica. E aí eu corria com uma amiga, né, que a gente corria esses 3 quilômetros diários, e ela tinha asma. Então, era assim, era aquela numeração na camiseta, o César com a numeração, eu e a Cris. E ela pelas tantas, nós 3. Mas não deu a primeira rampa ali do viaduto, César torce o pé. Da Silva Sólido subindo, a tampa do bueiro tava solta. E nós vinha, bababá, e eu pisei em cima, a tampa fez isso aqui e eu fui, né, velho? E eu, já ficou, né? É horrível, cara. Entrei pra dentro do bueiro. Aí ela correu todos os 10 quilômetros e eu voltei caminhando devagarinho, porque eu não conseguia quase nem colocar o pé no chão. Quando eu cheguei lá no pórtico, coisa e tal, papai, ela já tava recebendo o prêmio porque ela ganhou. Não, porque eu treinei ela pra ganhar, entendeu? Aí a Cris lá pelas tantas parou também, porque eu assim, não aguento mais, é asma. E eu, Cris, não. Eu não gostava nunca de correr sozinha. E ela, vou te abandonar, e fez um atalho. E eu fiquei na minha, né? E eu e um bando atrás, aquela coisa toda. Corri direitinho todo o circuito e chega um cara perto e diz assim, vamos logo. Falta 400 metros, tu vai ser a primeira na arquitetura. E eu aquilo ali... E aí, é verdade, eu ganhei o primeiro lugar, com direito a medalha, com direito à cadeira Giroflex, que era famosíssima na época, e um jantar. E aí eu convidei a criatura, né? Aí nós botamos a cadeira Giroflex no nosso escritório. Olha aí. Não, essa foi um símbolo, né? É. Mas assim que a gente se conheceu. Marcou. A cadeira e o campeonato marcou bastante. Marcou. Se não fosse eu, ela não ganhava, cara. Exatamente, é não corrida. Eu nem ia participar dessa rústica. Viu só como é que são as coisas? Viu como são as coisas? Tá te colocando em desafios, né? Sempre. sempre. Mas isso é bom. E como é que vocês decidiram abrir o escritório, a empresa de vocês? Não, na verdade, aí a gente namorou, noivou e casou em 7 meses. Porque no dia que eu saí pra jantar com ela, pra comemorar a vitória dela na rústica, eu pedi ela em casamento. O que tu acha? Que legal. E aí ela não deu acreditou. Data. E ela não acreditou. Isso aí era dezembro, Ela ele não deu acreditou. data ainda. E aí, 7 meses depois, nós estávamos casando, cara. Aí ela sócia do escritório e eu sem emprego. E eu de vaga. Aí meu pai preocupado com a situação, é óbvio, né? Foi pra assistir. Aí ele foi... nós tínhamos assinatura de um grande periódico diário, né? E aí a gente... ele sempre olhava os classificados, aquela coisa toda. E daqui a pouco, um domingo de manhã... Olha, tava dormindo ainda, sei lá. Aí ele chegou com um recorte. Olha, o que eu achei pra ti? Eu tenho que ir amanhã de manhã cedinho. Aí eu participei de uma seleção. E aí eu fui daí... Eu acho que já fazia uns 60 dias que a gente estava casado já. Aí que eu consegui um emprego. Na área das tintas, né? Exatamente. Foi aí que a gente começou a trabalhar. E aí eu segui no escritório, ele nas tintas, aí lá pelas tantas começou essa questão desse primeiro trabalho, né? Depois tu foi para Caxias do Sul, a gente foi, Exato. morei lá junto. Morou lá, o primeiro inverno que deu,
temperatura abaixo de 0. No outro dia ela pegou o ônibus e veio embora e me deixou sozinho Caramba, lá. nevou. Eu odeio frio, cara. Eu odeio frio e nevou. Aí eu trabalhei lá, aquela coisa que eu já contei para vocês da outra vez, não vou entrar em detalhes. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre... O que eu disse, eu quero ir embora. Não dá mais essa terra, não tem como. Daí Não, ela disse, não, ela veio embora. Ela não disse como tinha veio. como, capaz. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, eu tinha apartamento e a gente tinha carro já e coisa e tal. E aí começamos a trabalhar numa empresa de esquadrias de alumínio, onde eu era sócio, eu comprei essa parte da empresa. E aí nós montamos um escritóriozinho pequenininho para ela ali. E a partir dali é que surgiu já essa primeira parte da comercial, digamos assim, Exato. né? E em Caxias, né, César, eu também trabalhei dentro de um escritório que eles faziam lojas. Então, na realidade, eu fiz toda a parte da Bom Tempo a nível Brasil, de showrooms, eu que desenhava. O layout, então, foi o primeiro momento. o layout que era, o layout, digamos assim, que era vendido para os futuros franqueados, o layout todo que foi desenvolvido por ela. Através desse escritório em Caxias. Então, foi o primeiro momento que eu tive mais contato direto com a parte, né, comercial, assim. E aí, depois, dentro dessa esquadria de alumínio, surgiu essa questão nesse primeiro café. E aí, eu fui me encantando com a parte comercial. Aí, eram lojas de roupas, eram calçados, eram joalherias. Então, sabe, a gente foi fazendo um rol bacana, assim. E o nosso escritório, depois, foi um dos primeiros, né, César, a ter questão de computação gráfica. Não, você comentou. Né? Porque muitas vezes eu virava à noite no nosso escritório. Mas desenhando. Régua ainda, régua T, canetinha, tudo. coisa e tal. Nós tínhamos um estagiário que ajudava na parte de graficação e coisa e tal. Mas, pô, e o nosso escritório, graças a Deus, aí eu já tinha saído dessas empresas todas. Porque daí eu chamei ele para trabalhar comigo. Tu podia saber como é que começou. Eu disse, César, vem trabalhar comigo. E aí, nos fundos do meu apartamento, eu construí uma área que tinha uns 25 metros quadrados, aproximadamente, onde eu coloquei o nosso escritório. E que ficamos por lá 17 anos. Então, as crianças foram vindo, né? Então, aliás, foi bem nessa época que a gente estava quase ganhando 20 anos já. Então, na realidade, a gente teve sempre presente essa questão do escritório de arquitetura, num andar, o apartamento no outro, comandando a questão dos filhos, escritório. Sim. Foi um atrás do outro, praticamente, né? 1 ano e 10 meses de diferença, né? Qual é a diferença de projetar residencial e projetar comercial? Rapidez. E a assertividade tem que ser 100%. É que assim, comercial, muitas vezes, tu entra numa sexta, tu tem que entregar numa segunda. Num feriado, eu já transformei lojas num feriado. Não, na verdade, o que acontece? Quando a gente enveredou para a área comercial, deu o boom dos shoppings em Porto Alegre. Justo. Entendeu? Então, assim, para tu fazer uma loja num shopping, quando ele ainda não está em funcionamento normal, é uma barbada. Porque ele está em obra. Então, tudo está em obra. Tudo é fácil de se fazer. Agora, quando já inaugurou e que alguém te chama para fazer uma loja que tu só pode trabalhar depois das 11, geralmente depois da 1, porque tem o cinema, tem não sei o quê, papapá. Então, depois da 1, e aí tu vai 6 da manhã, 7 no máximo, e depois encerra. E aí tu tem que começar a trocar o dia pela noite, né, cara? E aí o bicho pega. O bicho pega. Mas é isso, na realidade, o que é encantador, tá? Encantador porque tu tem sempre um tema diferente. Como eu falei, ora são joias, né? Como é que é um expositor de joias? Como é que tu faz uma vitrine de uma joia? Como é que é o organograma, a funcionalidade disso, né? O estudo é enriquecedor. É um restaurante. Nós fizemos dentro do aeroporto um restaurante imenso, com mezaninos e tudo, farmácias. Então, cada um tu tem uma peculiaridade. E na realidade, o curto espaço de tempo que tu tens, né? Para uma família, é encantador também. Por quê? Porque tu tem que resgatar dele quais são os meandros daquela família, quem compõe esta família, né? As pessoas, elas têm traços, né? Pensam de uma maneira, sentem de outra maneira, agem de outra maneira, né? Então, tu tem que simplesmente buscar isso e tu tem que ter um jogo de cintura bacana, que tu tem que criar uma conexão com eles
para que tu consiga entrar dentro disso. Né? Porque senão tu não tem sucesso. Se tu faz só um projeto aleatório, tu conhece superficialmente uma família, tu não vai ter sucesso. E isso na parte residencial. Mas na parte comercial, a complexidade é muito maior, porque tu não sabe para quem tu está fazendo aquele projeto. Quem são os clientes dos clientes, O né? cliente tu sabe. O cliente tu sabe. O cliente é aquele E cara o que te produto, contratou. né? O cliente e o produto. produto. Mas como é que tu vai fazer, chamar a atenção dos caras para passar na tua vitrine e o que está exposto ali chamar a atenção? Aí tu tem que começar a criar subterfúgios para o cara que está passando, que a gente chamava de passante, o passante ele tem que ser atraído para dentro da tua loja. Aí tu tem algumas malandragens que com o passar do tempo a gente vai aprendendo e vai usando. Por exemplo, o corredor do shopping ele tem um piso e se tu usar esse piso pro hall de entrada da tua loja, o cara nem vai perceber que saiu da circulação do mall e já entrou dentro da tua loja. Então, são subterfúgios que tu usa, né, para atrair o passante. É Porque aquele cara que tu tem roupas, né, lojas de roupas várias naquele corredor, né, no mall que se chama. E aí tu quer que o teu projeto seja o mais, né, que o teu cliente tenha o sucesso. E eu sempre digo assim que é um grande combo, né? É um projeto bem desenvolvido para o produto que tu tem que ter domínio, né? É o local, exatamente, a arquitetura, a iluminação, tudo é um conjunto. E que tem que ter um produto de qualidade, obviamente. E que isso aí vai reverberar no atendimento, né? Então, assim, ó, é uma cadeia do projeto ao atendimento final. Então, até tu fazer uma venda, tudo já está intrínseco, tá tudo já pensado até tu chegar lá. E aí a gente se notabilizou por criar artifícios e criar sempre um local ou alguma coisa que chamasse a atenção desse passante, tá? E até chegou um momento, cara, assim, eu olhei para ela e disse assim, puta, agora o bicho vai pegar. Ela fez um projeto e aí eu disse para ela, por que nós temos que colocar um luminoso, um letreiro na fachada que fique de pendurado e que fique não sei o que, nós vamos fazer diferente. Nós vamos botar o nosso luminoso no chão. Nós vamos criar uma vitrine, um espaço de acesso, o luminoso, um espaço de acesso e outra vitrine. Na realidade, o que acontece? Aí os caras, a comissão que aprovava o projeto, não sei o quê, não, reprovou o projeto. Estava fora das normas. Estava fora da norma. Aí eu digo assim, ó, não, só um pouquinho. Eu quero uma reunião. Quero uma reunião com todo mundo que analisou o nosso projeto e eu quero que eles me provem por A mais B que eu estou infringindo a obra de vocês. O meu tá no chão, mas ele continua lindeiro. Ele não tá pegando nada de circulação de vocês. A grande charada foi quando nós colocamos, e foi a resposta, né? Porque a loja, tu tem o início e o fundo, né? Tu tem a profundidade. O que a gente fez? Eu tirei o letreiro de cima para botar no chão a 50 centímetros da linha do mall. Tava recuado. O fato é o seguinte, este espaço físico, essa metragem é do meu cliente. Então, eu não estou... infringindo nenhuma norma. Isso aí era um mega... E assim, ó... Que aprovava, né? Só para tu ter uma ideia. Não pode falar mais nada. Só para tu ter uma ideia. Arquiteto que olhava os projetos, coisa e tal, com muito conhecimento, o cara 10, amigo nosso. O grande nome da companhia Zafre até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, que era o Sérgio Monserrat, e mais o Marcelo, e mais o cara que fazia a obra para o Zafre, mais não sei quem, mais toda a equipe técnica de hidráulica, elétrica, não sei o que, e aí e nós com tudo isso sentado na mesa, e nós uns guri, cara, naquela época. E aí eu digo assim, não, cara, vocês estão errados, nós não estamos infringindo nenhum código. Nós vamos fazer um... E aí foi legal, porque isso chamou atenção. E aí nós, aprovamos o projeto. Depois a gente fez também no Bourbon Canoas. Não é Bourbon, em Canoas. Em Canoas, no Shopping Canoas. Ficou muito legal também. A gente aí era uma moda jovem. Até o nome a gente desenvolveu.
Então, eu fiz letras em acrílico altos, assim. Não tinha vitrine. Não tinha vidro. Não tinha vidro. Então, não era tinha o vidro. N, o E e o O. Em acrílico amarelo. Transparente, incolor. E os manequins davam por trás. Ou seja, ninguém entrava. Então, assim, ó, foi comissão de estudantes de arquitetura ver. Então, a gente foi pegando uma notoriedade neste espaço comercial, né? E de nos dar um feedback que a gente fazia, assim, ó, 8 lojas para inauguração de um shopping inteiro. 8 era da nossa equipe, nós da Zarpelon Araújo. Vamos ver, de Né? 60 obras, 8 obras eram da Zarpelon. 8 foi entendeu? no DC Navegantes, depois nós fizemos mais 5 numa segunda etapa. Em Capão da Canoa nós fizemos 13 para inauguração. Imagina tu ter... Capão da Canoa, cara. Imagina tu ter... Primeiro shopping, né? Imagina tu ter imprensa, tudo... que tu tinha que estar com tudo aquilo coordenado. E tudo certo. Pronto. E tu tinha que saber... 8 marcelarias, 8 hidráulicos, A 8 gente que nós não misturava a gente não misturava as equipes, justamente entendeu? para não Sim, comprometer. Então, a gente teve uma jogada, acho que a gente foi autodidata em muita coisa, né? De saber perceber aonde que a gente poderia ir, aonde a gente não iria comprometer, né? E isso foi uma aula que a gente deu para nós mesmos. Né? É verdade. E pra todo Foi muito mundo, né? bacana. Não é à toa que vocês estão aí. O César como curador da mostra, mas o combo ali da experiência de vocês. E em que momento vocês decidiram que iam participar de mostras? O César contou um pouquinho pra gente, mas eu queria que a Jaqueline contasse também. A primeira vez foi numa Casa Cor, né? Em que recebemos um convite. E para nós foi bem, porque a gente estava A gente nesse rol da recebeu o convite arquitetura por ainda. tudo isso que estava acontecendo no mercado comercial. Então, assim, caiu nos ouvidos da dona da franquia da Casa Cor que o escritório tal, assim, tinha capacidade de fazer tais coisas, blá, 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 e que tinha que estar na Casa Cor. Entendeu? E aí também ela veio já nos convidar. começamos com o primeiro desafio, porque era um terreno, era nessa casa maravilhosa que você já citou, né, o clássico e tal, e era o pátio dela, era onde a gente ia fazer O acesso e a entrada. bilheteria e tal, né? E aí foi construído. Então a gente fez tudo com estruturas metálicas, vidro, tinha todo um circuito de entradas e saídas, chapelaria. Então foi bárbaro aquilo ali. Já foi 53 metros quadrados naquela época. A preocupação de se manter a mesma linguagem que existia na casa, que era neoclássica, com frontão, com pilares, coisa e tal, só com uma releitura para os dias atuais daquela época, 1999, nós fizemos estruturas de ferro e com pilares, coisa e tal, remetendo, né? A gente buscou uma unidade Então ficou muito legal, cara. Ficou um projeto bem significativo. E a partir dali foi o segundo ano, terceiro ano, e aí, paralelo a isso, iniciou a Casa e Companhia junto. No terceiro ano no da Casa terceiro Cor, ano, a gente já fez Casa Cor e Casa Companhia. E depois a gente optou só pela Casa e Companhia, né? Nós fizemos os 13 ou 11 anos, que eu já até me perco, mas nós fizemos todos os anos. E aí foi tudo. Foi lofts, foram... Enfim... Na verdade, bar, restaurante... Na verdade, o evento da Casa e Companhia ele acontecia em Porto Alegre, que era a sede, mas depois de um determinado momento da vida do evento... Eles fizeram Porto Alegre Litoral e aí quase todas as vezes a gente fez Porto Alegre Litoral. Por quê? Porque nós já estava pensando em algum momento talvez abrir um escritóriozinho no litoral e não sei o quê, papapá, e pegar... Porque ali naquela hora, em 2004, 2005, estava começando um movimento muito forte de condomínios residenciais no litoral. Então a gente estava pensando em montar os... fizemos trabalhos. Não, fizemos muitos trabalhos, muitos. Mas é um mundo que nos encanta, né? Depois surgiu a Mostra Elite, que a gente já participava das publicações, né? E aí, quando a Casa e Companhia parou, aí, puxa, era um espaço bacana, né? De entrar. E aí, no caso, Paulinha e a Flávia percorreram, né, essa mostra, e hoje estamos aqui na 6ª edição, nossa 4ª participação, né? Foram 4 anos. Não, nós fizemos 17, 18, 22 e 23. E o projeto desse ano, depois de tantas mostras, o que ele tem de especial, de novo, de diferente? O que vocês pensaram para ele? Então,
a gente sempre gosta de inovar, né? Todos os nossos projetos sempre tinha alguma coisa diferenciada, sabe? Eu digo assim, tem que ter alguma coisa que busque olhar, né? Que nem essa conotação que a gente falou, que o passante, né, tinha desapercebido, ele tinha que ser chamado. Então, dentro dos nossos projetos, sempre tem uma coisa diferenciada. Seja o conceito no todo, seja o desenho de um móvel, a gente sempre tem algo, né, a registrar. E deste ano, tinha essa questão da inteligência artificial presente, sabe? É uma coisa que a gente vem lendo muito, né, sobre isso. E acho que isso aí não tem volta, não é eu que acho, não tem mesmo. E inteligência artificial, a gente sabe que assim, ó, é lá de 1900 e alguma coisa, né? Não é de agora, né? E toda a tecnologia, nós passamos, eu e o César, que né, já temos uma idade. Eu sou nova, né? Não pode dizer que eu tenho... Não, corta essa parte. Vai vir de papel... Assim, é que a evolução vai vir de Papai Noel na festa de Halloween da mostra, vai vir, Imagina. mas é jovem. Mas o que eu quero dizer? A gente passou épocas ali, meu Deus, fax. Antes não tinha computador, fax nós passamos por orelhão todas. com fichinha, cara. Nós fizemos obra de 6, 8 lojas no DC Navegantes com orelhão e fichinha. Tipo assim, não chegou meu material, fila. WhatsApp, Não, Eu comprava um saco de ficha no ponto que vendia ficha, porque a gente podia comprar em vários pontos. Comprava um saco e quando eu precisava de alguma coisa, na hora que eu sempre fila para telefonar, na hora que chegava a minha vez, eu ficava 1 hora no telefone e eu já passando informações para ela, ó, tu tem que fazer isso para tal coisa, telefone gente, fulano, assim, telefone... A gente teve, eu digo assim, ó, a gente teve essa linha da evolução, né? De não existir o computador, depois existir. De celular. Nós tivemos aquele tijolão, né? Então, de ter um celular, né? Depois dessas fichinhas todas. Depois nós tivemos o fax. Como é que um papel passa para o outro lado? Entende? E aí vai indo. Programas novos de computação gráfica, né? 3D. Que 3D era esse? Entende? Então, agora a IA. E aí vamos falar de 3D. Né? Móveis que hoje são desenvolvidos em 3D. Sim. Né? Inclusive impressoras agora. Objetos de decoração, de design. O pessoal da Rain, ó. Então, viu só? Olha aí. entende? Então, assim, ó, quando que isso aí ia ser desenvolvido? Então, isso são coisas que não voltam mais. Não voltam. Então, a inteligência artificial, ela me assusta. Mas não tem volta. Então, ou a gente incorpora isso, e de que maneira, né? Então, o que a gente conceituou isso no nosso espaço? A gente está tentando ainda buscar... Nós somos seres humanos, né? O que a gente pontuou no nosso espaço? A questão do fazer à mão, né? Buscamos uma designer, que é a Vitória Danir Miller, que ela criou essas roupas, né? Criou uma técnica dela, né? Com muito estudo e foi feito esse trabalho artesanal. Aonde teve uma dedicação, um sentimento colocado naquilo ali para desenvolver um bom trabalho, para que ela tivesse um bom produto, para que ela tivesse vendas desse dentro trabalho desse dela. mercado. Então, ela foi um ícone do nosso ambiente. O outro ícone que a gente buscou foi um artista plástico, né? Um artista plástico que cria, que tem as suas inspirações, as suas memórias, que tem as pinceladas fortes, são obras. Ali a gente está expondo 3 obras, ele até está expondo dentro do Teatro São Pedro até o final do mês, obras belíssimas. E eu fui me encantando na medida que ele ia colocando nas redes. Meu Deus, é uma coisa diferenciada isso aqui, né? Eu que gostava tanto e gosto tanto de arte, né? Então, eu não. E o que ele quer colocar nesses quadros? Por que aquelas pinceladas? Por que aquelas cores? Qual é o sentimento que ele está imprimindo naquela tela? Isso é uma coisa muito real e muito, muito humana, né? Em contrapartida, a inteligência artificial pode te proporcionar algumas coisas, né? Eu sempre digo para ela, atrás de uma inteligência artificial sempre tem um sentimento. Não, tem um humano... Ela compila, mas vamos falar o seguinte. Ela compila o que há no mundo, né? Ela é uma máquina que compila o que há no mundo. Um artista, quando ele pinta, ele está trazendo as memórias dele, os sentimentos que ele vivenciou ou que ele
né, projeta Imagina. para o seu futuro, imagina. A avó da designer, a gente colocou ali, tem 2 pratos maravilhosos pintados em porcelana, que também é todo feito um processo, pintura à mão, vai para fornos e tal. Então, o que a gente está tentando resgatar? Nessas 3 pessoas, nesses 3 artistas, né? Registrar o sentimento mais puro, né? De memórias, de visões de mundo, coisas que eu acredito que a inteligência não tem. Ela não tem. Hoje em dia, ela não tem o sentimento. De visão de disso. mundo. Ela não tem memória permite... guardada, tu entende? Para fazer. É uma arte, né? Sim, ela compila o que a gente dá de informação para ela. Mas veja bem, quando tu senta para conversar com a inteligência artificial, em algum programa, de alguma maneira, atrás, ou melhor, tu tá levando um sentimento do que tu quer. E aí tu tá passando para inteligência artificial. Sim. Não que ela tenha inteligência artificial, eu quero fazer tal coisa assim, papapá. Então, eu também tô imprimindo um sentimento, eu também tô, apesar de ser uma máquina, apesar de que o que ela vai traduzir é uma coisa fria, é uma coisa que não tem vida, digamos assim, né? Mas é o meu sentimento, é a minha solicitação para a máquina. Então, existe sim sentimento quando a inteligência artificial é comandada e é direcionada por um ser humano normal. Com certeza, porque Entendeu? o ser humano tem sentimento. Então, o que ocorre? Ocorre que a gente quis mostrar isso e nós sentamos do lado da Letícia Andrade, que é a nossa amigona de muitos anos, e que ela é uma programadora de prompt hoje. E ela foi pesquisando desde antes da pandemia. Ela faz 4 anos que ela está trabalhando com isso. Qual o nome dela? Letícia Andrade. Ela, na realidade, a gente trabalha há muitos anos com Feng Shui. Ela é uma consultora de Feng Shui desde 99, quando eu a conheci, que era ela em 97, eu acho. 99. Não, ali ela já participou. Tá, então vamos combinar em 98. Eu a conheci por um... É muito legal isso. Classificados da 0 hora, um quadradinho minúsculo, e eu já lia sobre Feng Shui na época, né? E aí era numa garagem de uma casa, era um encontro, e tava eu e mais talvez 7 pessoas, e eu me encantei de tanta cultura e elemento que ela tinha naquilo, e ela se aprofundava cada vez mais e tal, era encantador. Se ela vier aqui, assim, de se emocionar a cultura que essa menina tem. A sensibilidade que ela tem, o estudo, que tudo é feito de observações há mais de 3.000 anos. Não é à toa não que ela é contratada pelos melhores artistas, melhores sociedades de Rio de Janeiro e São Paulo e coisa e tal. Ela faz um trabalho belíssimo. Ela faz muitos trabalhos lá em cima. Muito. E o que ocorre? Na realidade, eu disse assim, Letícia, então eu quero te fazer um convite. Vem fazer uma Casa Cor conosco, né? Que era a nossa primeira. Então, nós já entramos nesse hall de mostras e que todas as mostras, as 23, que essa é o nosso ano, 23ª mostra, né? Então, é um currículo bem recheado. Sempre tem Feng Shui. E para tu ver que não é algo que é místico, que é sabe? Não é nada... Tem gente que entra, se sente bem, gosta, não sei o que, não sabe o que é. É a sensação. É o que a gente tenta levar e o que a gente tenta mostrar para as pessoas, que o teu espaço pode ser uma coisa muito boa, muito legal, cara. Basta tu contratar as pessoas certas que vão te proporcionar e vão te levar a essa condição que tu tá querendo, entendeu? Mas até voltando para tua pergunta na mostra atual, tá? Então, a gente tem esses 3 ícones, vamos chamar assim. E aí nós criamos... Das roupas, né? Das roupas, a Vitória. O pintor uruguaio, que é o Rogério Copis. E mais a avó, né? Que é a... Ai, meu Deus. Dani, a ceramista é a... Margot. Margot Dani. Em contraponto com a inteligência. Então, assim, eu sentei ao lado da Letícia e disse, Letícia, a gente já tinha distribuído esse layout no espaço, eu já sabia que a gente teria 7 ambientes, sendo que 3 eu queria demarcar,
né? Então, nós fizemos divisórias, né, em MDF duplos, Divisórias baixas, não baixas, altas. eu não queria altas, mas eu queria demarcar casulos, espaços, subespaços, tá? Sendo que eles sempre se voltavam para o eixo, para o centro. Então, eu tenho 7 locais interligados, conectados, sendo que 3, vamos chamar nesses casulos, tá? O primeiro seria o office, onde a designer, né, faz as suas pesquisas e tal. O segundo seria a parte de dormitório, do descanso. O terceiro, da higienização, da banheira, que já era o objetivo de voltar para o Guaíba, né? Por isso que ela está ali. O centro, onde a gente enobreceria com modelos, né? Com manequins, as roupas da designer, ela seria o grande centro. E o restante ali junto, né? Nós temos a parte da leitura, o estar e o jantar junto com a cozinha. Né? Então, foram ambientes bem definidos. Tá, e por que isso? Né? Aí entra a primeira ideia, o primeiro rabisco que fui eu que fiz. Esse brilho é muito meu olho. Né? Baf? E por que isso? Porque o nosso cérebro é uma coisa única, compacta, subdividida em caixinhas, certo? A caixinha da memória afetiva, a caixinha do susto que tu levou, a caixinha do não sei o quê, a caixinha a caixinha da vida nos 30 anos. Tudo são umas caixinhas que são interligadas e que num comando que tu faça, aquilo aflora e vem para a superfície do teu ser. Aí entra o sentimento, o entendimento dos sentimentos. Ela fala casulo, eu falo caixinha. Casulo é a aplicação que se dá na repetição, por exemplo, de algum efeito que a natureza te proporciona. Então, casulos das abelhas, né? Aquela colmeia são pequenos casulos. Então, isso é design biofílico. E a gente trabalha fundamentalmente com neurociência aplicada à arquitetura, mas com o princípio fundamental e básico do design biofílico. Tá? E agora, com mais esse advento da inteligência artificial, a gente está encostando, então, mais isso no escritório. Então, assim, hoje eu posso te dizer que se a Pamela me contratar para fazer um projeto do apartamento, do estúdio dela, do apartamento, seja lá o que for, a assertividade que nós vamos ter nos nossos projetos com ela, se não for 100%, está beirando 100%. Dificilmente a gente vai errar alguma coisa. Daquilo que ela solicitar para nós, dentro do briefing que ela nos passar, dificilmente a gente vai errar alguma coisa. Eu vejo muito dos arquitetos aqui que a gente já conversou, muito importante a reunião de briefing, né? Sim. E muito se fala na questão da assertividade do projeto. Sim. Né? Que nem tu comentou ali agora. Eu fico pensando assim, em termos de experiência, né? Mas também do teu entendimento e do que tu vai levar para aquele projeto ou para aquele cliente, né? É muito também tu acertar o briefing quando o cliente te escolhe, né? Bom, vamos partir do princípio que se ele te escolheu, é porque ele já fez uma análise prévia e tá te chamando. Vou chamar esse casal aqui porque eles têm a característica daquilo que eu estou buscando. Então, a reunião de briefing que tu vai ter com ele é uma reunião bem aberta. Entendeu? Porque tu pode me chamar, por exemplo, pelo valor monetário que eu vou te dar do meu projeto. Diz que aqueles caras cobram barato. Tá, mas e aí? O barato não tem um conteúdo. O barato é view metal. E tu me pesquisar nas minhas redes sociais, ou alguém te indicou e te disser, olha, esse cara entende mesmo, a coisa é assim, babá, tu vem aberto. Tu vem disposto a contar a tua vida. E aí, se tu faz isso pra mim, cara, eu tenho um briefing 100% falado pela tua pessoa, e que se eu trabalhar em cima disso aqui, eu não vou ter erro nenhum, cara. Mas o que é mais incrível, assim, ó, número 1, tem que ter um entrosamento, né? Tanto então desse cliente com o arquiteto e vice-versa. Número 2, como é que tu debulha, como é que tu
setoriza o que o cliente está querendo te dizer, quais são os sentimentos que tu vai captar, que a gente cansa de ouvir, né? O arquiteto como psicólogo, e é a pura verdade, né? Então, assim, ó, que perguntas são essas? Como é que tu invade o dia a dia dele, né? Então, assim, quando o César fala do briefing, que é assertivo, ele não é só assertivo, como a gente também faz projetos em várias mãos. Quando eu faço um projeto, o nosso projeto ele não tem um cunho de ser de cima para baixo. Primeiro lugar, não é assim, ó, não, eu defino o que é isso, tem que ser isso, e por que é isso, né? Eles são feitos a várias mãos. Então, isso quer dizer o quê? Saber ouvir o cliente. Porque se tu coloca, tu impõe de cima para baixo, muitas vezes tu passa por cima do que, sabe? Eu já ouvi, não vou dizer cansar, mas eu já ouvi pessoas, clientes dizendo assim, puxa vida, eu tive um profissional que ele não respeitou o que eu pedi. Né? Isso é o que então, assim, ó, isso é grave. Sim. Isso é grave. Porque fica estampado que todo arquiteto faz isso, entendeu? E na verdade não é. Porque assim, ó, quando um cliente ele tá disposto a chamar um profissional, ele tá pesquisando, ele tá querendo saber até onde ele quer chegar, até financeiramente aonde ele quer gastar, né? Então, quando tu chega num profissional, esse profissional, primeira coisa, ele tem que saber ouvir, saber o que é a tua intenção. E quando eu falo, né, a gente fala sobre essa questão assertiva, é porque ele já passou de todas essas etapas e tem a questão da confiabilidade. Então, na hora que a gente apresenta um projeto, já escutamos tudo, já instigamos, porque a gente provoca muito, até para saber as respostas. Tá? Então, a gente faz provocações. Isso é o tempo que te dá. Saber fazer a pergunta e a pergunta certa, isso é o tempo que vai fazer tu aprender, entendeu? E porque até chegar... As respostas que o cliente te dá é baseado naquela instigada que tu vai dar nele, entendeu? Claro. E aí tu vai dizer, bom, agora ele falou isso, ele falou blá, blá, blá. Então isso, agora imagina que processo doido, né? De um papo, é que nem a analogia da inteligência artificial. Aonde que a gente colocou a inteligência ali? Uma foi para fazer esse bate-papo e provocativo, né? Que cada pessoa que visita, a gente toca no assunto e as pessoas, uau! Né? Então, o que a gente está mostrando ali? As imagens, quando eu fui dissertando ao lado da Letícia, que eu queria eleger mulheres, né? Que no office eu queria que tivesse uns carretéis, né? Que tivesse uma imagem que não fosse uma mulher propriamente física, né? Mas que fosse algo meio industrializado, alguma coisa assim. E com cores, que era algo colorido, né? Então, depois disso, de todo um texto, e ela sabe como perguntar, né? Porque não adianta tu só ter inteligência, tu tem que saber. Tu também tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente para lidar com ela. Tu tem que fazer os direcionamentos daquilo que tu quer saber, cara. E aí, foi saindo, aí daqui a um pouco ela passa pro Midjourney, que é o outro programa, e aí surgem várias imagens. E eu, meu Deus, o que é isso? Bom, eu enlouqueci, porque eu não tinha tido essa experiência. Eu enlouqueci quando eu vi aquilo ali. E aí, lá pelas tantas, surgiram várias, né? E aí eu disse, tá, então, ela assim, já que agora define qual que tu quer. Essa aqui, tá? Tu quer alterar alguma coisa? Não, ela já tá maravilhosa. Então, a primeira já surgiu ali. No segundo, e aí a gente incorporou com PS, que é tipo um acrílico fininho, onde a gente fez toda uma impressão, né? E ela está disposta dentro das divisórias, esse do primeiro casulo. No segundo casulo seria, então, a parte primeiro casulo, que é o office. Que é o office. O office, aham. O segundo do dormitório, eu já gerei que eu queria uma mulher que ela estivesse nas nuvens, de olhos fechados e tal, papapá. E como a gente está lidando com a coisa do designer, que tivesse os tecidos nesse vestido, né? Então, ela tá lá, linda, bela, nas nuvens, com os olhos fechados. Surgiu a imagem, a mesma coisa. Então, assim, para aquela mulher, tiveram várias outras, e a gente definiu qual que seria. No terceiro, que tinha banheira, eu disse assim, não, eu só quero que ela esteja olhando como se fosse pro Guaíba, e ela tá meio de lado, e que tivesse borbulhas, né? De uma banheira e tal. Então, lá estão as bolhas de água acontecendo. Então, isso aí é uma pitada minúscula do que é inteligência. Do que pode acontecer, isso aí foi só uma provocação.
né? Porque a gente sabe que tem ambientes inteiros que pode ser projetado pela inteligência. Sim. Né? E a gente não está ainda usando chegar lá. A gente está assim no primeiro degrau. Eu acho que não é o momento agora de se fazer isso. Apesar Tem que ir mundialmente já deve estar acontecendo muito. Mas enfim, então foi isso que a gente trouxe, claro, e automação, a gente está com a Alexa ali fazendo toda essa Porque a Alexa essa também questão. é uma inteligência artificial. Claro. Entendeu? Então, tipo, a Alexa apaga a luz da mesa central, então ela apaga. Então, a gente tem todas nuances de iluminação também provocadas por cada setor, que também Comando pelo de voz. celular, né, também se faz. Dentro de casa, da residência, tu tá longe, tu conecta tudo, tu acende Cheiros, tudo, né? cheiros. A questão dos aromas. E o mais bacana de tudo isso, desses sete espaços integrados, que é o busco da questão da biofilia, tá? Que não é só a planta, que ela é um ser vivo dentro do ambiente, né? Do humano. Ela é um ser vivo, né? Então, a gente está lidando com isso. São as questões dos materiais, das texturas. Nós temos pedra, nós temos madeira. Até voltando a essa questão dos caminhos, tá? Dos percursos. Percursos eu acho sempre que são sensacionais. Eu sou apaixonada pelos percursos que tu dá, tá? Percursos de circulação. De circulação. Como tu vai comandar Como tu o comanda. circuito das pessoas, né? Exatamente Sempre te levando a um círculo que tu vai, mas tu pode voltar, mas tu pode sinuosos, ir. tá? Sinuosos. São circuitos sinuosos. Tu pode notar que tu entra no office, aí tu faz uma certa curva para tu entrar, é sutil, para entrar no dormitório, por sua vez na banheira, que tu volta, o redondo central das roupas já é o próprio, né? Que lá pelas tantas a gente já colocou as duas poltronas de costas, criando um outro ambiente, que tu circula para ir para a mesa, ela tá centralizada naquele ambiente, então tu circula por entre a mesa, tu volta e tu tem aquela questão da parte da leitura ali, bem no eixo das vidraças pro Guaíba, que também a ideia foi um triângulo, ele faz um triângulo, mas ele curva. Ou seja, no momento que tu circula nesse ambiente, se a gente riscasse com giz, que nossos pés tivessem um giz colorido no chão, vocês iam ver o tão glamouroso que ele se torna por ele ser sinuoso. Porque o sinuoso, como diz também o Feng Shui, tu aproveita o percurso, ele é mais glamouroso, as energias não são retas. Entende? Elas não são rápidas. Então, tu aproveita os momentos. E o design biofílico te leva a perspectiva e profundidade, né? Te leva às formas geométricas que a gente encontra na natureza, né? Os fractais, né? Todo o espaço, onde tu tá no espaço, que tu enxerga lá no fundo, mas tu não sabe o que tá acontecendo lá. E esse espaço é um espaço sinuoso que te leve até o descobrir o que está acontecendo lá. Tudo isso faz parte do design biofílico, entendeu? As formas, as cores da natureza, entendeu? O interlaçamento de todas essas informações é o nosso projeto lá, cara. Eu não sei se foi intencional ou não, né? Mas quando eu entro no espaço ali, vocês estão ali sentados ali, parece que vocês estão esperando o visitante ele percorrer todo esse trajeto, chegar em vocês assim. É mais ou menos isso. mais ou menos por aí. Tu percebeu certo. Porque o que a ideia ocorre é essa. é muito bacana tu ver o semblante das pessoas. Entendeu? É bacana delas percorrerem porque tem surpresas nesses caminhos. Sim. Aí, no momento que eu disse assim, não, a gente começa a conversar e falar dos pitacos, né, de ter automação, ter tecnologia, aí a gente volta lá pro office e mostra que aquela mesa, ela tem memória. Tu clica nela, ela sobe ou ela desce. Que eu posso, no mesmo momento, estar sentada escrevendo, como eu posso fazer alguns recortes de pé naquela mesa. Né? Então, ela se movimenta com só um clicar nela. E ela tem 4 memórias. Eu posso usar a mesa, tu pode usar numa outra altura, tu tem outra altura, a Pamela em outra. Entende? Então, ela tem memórias. Então, isso, tecnologia. No segundo momento, a cama, né, com aquele colchão maravilhoso, ela também é articulada. Ela tem um controle remoto. Ela te dá né? várias posições na mesma cama. Tu ergue os pés ou ergue o encosto, né? Então, também tem tecnologia nela,
né? E por aí a gente vai indo, a questão da iluminação a gente já falou. E junto com isso, a gente mistura muito forte a sustentabilidade. Em todos os nossos projetos tem um viés sustentável, porque a gente tem que ser, gente. Não tem como. Então, no momento que a gente coloca um pé de mesa de uma árvore, né, que foi tombada por uma intempérie, que eu acho que foi de queimada, porque ela tem uma coloração, né, de queimada, assim, e tu transforma, né, por ela não ter estabilidade, que é um projeto do Guilherme Aranha, que ele pega e tece os pés, assim, olha, tem que ter algum tipo de pés, ele teceu ali os pés com metal, como se fossem uns triângulos, já curvo também, buscando a parte orgânica, é sensacional. Né? Assim como aquela mesa de centro, que já é a segunda vez que a gente coloca em exposição, que o César que bolou, né? Que ela é toda de chip de computadores, a gente também está buscando a coisa da máquina. Então, acho que ela é um grande complemento do início ao fim, no que foi pensado, né? E o bacana de ver é esse retorno que as pessoas, na hora de visitarem, ficam impressionadas, né? Aqueles decks que a gente fez dessa forma racinosa, eles têm 80 anos. Foi de uma casa de demolição, ela tem 80 anos, aquelas madeiras, né? Imagina então, quanta energia e quanta lembrança que não tem dentro daquilo ali, cara. E a coisa da madeira, né? Caliente, né? A madeira é um material quente, né? Que nos remete à vida. Agora eu entendi, no fundo do teórico, eu acho, e do prático que vi no espaço de vocês, a questão da biofilia, porque a gente viu em vários espaços, muitos profissionais pontuaram, mas a gente não... Agora eu entendi. Tipo, aí fez, tipo, muito além da plantinha, né? Muito além da planta. Biofilia. Muito Ter uma planta no espaço não é ser ela biofílico. Ela é um dos porque ela é A natureza. biofilia é uma coisa muito complexa. Na verdade, a biofilia são 4 grandes grupos, 4 grandes conceitos, e dentro desses conceitos ele é subdividido em subitens, que nos remete a 28 ou 29 princípios básicos para tu ter um projeto de biofilia, tá? Então, cara, é óbvio que se um dia que tu conseguir fazer um projeto em que tu englobe todos os princípios básicos que a biofilia te exige, te cobra, pô, vai ficar uma maravilha. Tu vai estar na natureza, cara. Eu ia dizer, é amor à vida. Biofilia, para mim, é amor à vida. Vida latente, pulsa. Sim. Né? É o azul que a gente botou nas paredes, remete ao céu. O outro tom do azul, a mesma coisa. Né? Então, é a natureza, é a conexão do humano com a natureza. Né? Então, isso engloba todos esses 20 mil itens que o César disse. É o homem e a natureza. Sim. Algo que me impressionou muito na conversa com vocês, agora já tinha na conversa com o César, mas agora vocês dois juntos, e vocês falarem da inteligência artificial. Vocês são uns dos profissionais mais experientes aqui em número de projetos, em execuções, né? Talvez. E ao mesmo tempo, muito atualizados. Né? Vocês comentaram desde o início, a gente começou com as pranchetas, e aí fomos um dos primeiros a usar o computador, e aí introduzir, e agora também com a inteligência artificial. Nós que somos mais da tecnologia, também exploramos esse lado, é recente ainda, justamente porque a gente não tem legislações que... Justo. Até que momento, até quanto isso é correto a gente usar... Até quando é correto a gente fazer um projeto inteiro numa inteligência artificial. Sim. Ou seguro. Já existe estudos aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Tecnopuc, tá? De profissionais que são vinculados à área da inteligência artificial para que eles formatem uma legislação de ética. É importantíssimo. Sim. Entende? É tudo coisas novas. E ao mesmo tempo entender a preocupação de vocês com isso. Vocês estarem tão atualizados quanto a isso, né? Não sei se me surpreende o fato de vocês estarem atualizados ou de serem os primeiros. Porque você tá chamando nós de velho aí. Não. Ou vocês serem os primeiros... Dá tempo. Não, deixa eu concluir. A falarem sobre esse assunto dentro desse espaço que é um lugar que, para mim, que sou leiga, né? Tanto no design, na arquitetura, nesse universo, ver que vocês pontuaram isso num lugar onde é para realmente mostrar o que a gente tem de tanto tendência quanto de algo que, né, expressar o que cada profissional tem para mostrar, e vocês incluírem todos os pontos, isso que é marcante para vocês nos projetos de vocês,
até o que é mais atual, que é a inteligência artificial. Então, não sei se me surpreende ou se me tira um pouco fora da... Te entendi. Né? Entendeu o que eu quis dizer, né? Não foi pra chamar ninguém de velho, pra dizer que vocês estão atualizados desde o primeiro momento de vocês no mercado da arquitetura. Isso me fascinou, na assim. verdade, a gente sempre soube subdividir as coisas dentro do nosso contexto. A Jaqueline sempre foi prancheta, sempre foi computador, né? E eu chego em determinada situação, assim. Ou, no caso do projeto aqui agora, eu fiz o primeiro rabisco, eu fiz os casulos, as coisas, digo, olha, eu acho que isso aqui tem que ser assim, e larguei nela. E aí ela foi, entendeu? Então tem essa troca, tem esse momento, entendeu? Mas cada um faz o seu A bem sua feito. melhor versão. E eu acho que isso é o seguinte, nós E estamos outra falando... coisa, só interrompendo. A gente não tem medo de compartilhar tudo aquilo que a gente sabe, tá? Isso é um princípio, assim, ó. Se eu sei fazer um negócio e tu tá com uma dificuldade, eu te chamo, vem cá, ó, tenta fazer assim. Não sei se vai dar certo, mas tenta fazer assim. A gente compartilha aquilo que a gente sabe. A gente não guarda nada, porque assim, ó, esse papo assim, não vou falar pra Pamela, porque a Pamela depois vai me roubar os meus clientes. Isso aí não existe. Não existe isso, cara. Mas não o que eu quero, isso. assim, só dar um outro ponto importante é o seguinte. Essa emoção, né, que na hora de projetar, ela vem também para o nosso cliente real, entende? Porque aqui é uma exposição onde a gente pensa o quê? É onde vários visitantes têm a oportunidade não só de assistir pelas redes, né? Ele tem como vir na mostra e visitar, tocar naquele sofá, ver de perto aquela mesa, né? Ver essa obra de arte, que sentimento que ele vai ler, né? Porque o artista tem um momento e tu, quando tu vê aquela obra, tu vai ter a tua leitura mediante a tua vivência, né? Cada um tem a sua leitura. Eu acho que principalmente, né? Então, o que ocorre? Desculpa. Então, o que ocorre? Na realidade, a gente busca isso não só para uma mostra de arquitetura, mas para o cliente real. Eu vejo muito assim, ó, que o projeto... Tá? Pelo menos é o nosso perfil do escritório, ele tem uma... É emocional, é uma arquitetura emocional. Porque assim, ó, o dia a dia das pessoas é estresse, é levantar cedo, vai para o seu trabalho, é um dia... Todo mundo, quem dera que todo mundo gostasse, amasse sua profissão e fosse a fundo dentro dela, que a profissão seria o teu próprio lazer, né? Que graças a Deus a gente tem isso. Mas tem outras pessoas que não, que estão ali, que é uma coisa mais manual, mais, né? Não braçal. tão pessoal, braçal, e que saem cansativos, né? Nós também, todas as pessoas vêm do seu dia a dia e quer ter... no teu lar, na tua morada, o teu refúgio, né? Então, essa questão de fazer uma arquitetura emocional, de ter um conforto emocional, tu quer chegar no final do teu dia, ou curtir o teu fim de semana com teus amigos, tua família, né? E tá num ambiente bacana. Então, isso a gente vê... não só nas mostras, porque a gente tem o feedback dos nossos clientes. Então, a gente consegue chegar, né? Então, tem finais de trabalhos que eu tenho clientes assim, a gente estava fazendo uma casa na praia e ela chegou e ela olhou tudo, ela foi acompanhando tudo, como eu digo, tem várias mãos nisso tudo, né? Todas as saídas, todas as escolhas são tudo bem pontuadas e aqui no momento eu disse, não, isto aqui não vai ficar bom por causa disso, eu vou justificar. Mas eu estou vendo qual é a intenção que ela quer, então eu tenho que mostrar o sim ou não, né? Porque como a gente tem essa visão apurada, eu vou saber o que eu quero o que é o resultado final do conjunto, coisa que o cliente muitas vezes não tem essa percepção, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai pontuando até chegar ao resultado final. E neste momento, essa cliente foi a coisa mais linda, assim, que me aconteceu, que ela me abraçou de um jeito... E ela pulou comigo. Ela pegou nos meus braços, não era um abraço apertado aqui. Ela pegou, como ciranda cirandinha, ela pegou assim no meu braço, e eu nela, e ela começou a pular, Jaqueline. Então, assim, ó,
um item que eu posso falar assim, mas a sensação final dos nossos clientes é isso que acontece. É a gente receber um convite de um cliente dizendo assim, agora vai dar carnaval, venham passar conosco esse feriado. E eu assim, eu não acredito que nós vamos inaugurar o quarto de hóspedes. Entende? Então, por isso que a gente vai criando vários laços com os clientes, porque a gente sabe como se conectar a eles de maneira naturalmente, né? Porque a gente sabe ouvir, né? Por isso que eu digo, é muito triste quando tu não consegue buscar essa integração, porque o resultado final pode não agradar. Né? Então, é uma linha tênue. Tu tem que saber como lidar, tu tem que saber como perguntar, tu tem que saber como instigar, tu tem que passar exemplos. Eu sou muito de exemplos, né? Não é só tipo, eu coloco qualquer, vamos supor, numa circulação, eu coloco barreiras. Ó, tá vendo que é isso aqui que tu vai ter de circular? Entende? Então, eu tento traduzir aquele mundo num palavreado, né, de fácil entendimento, para que a pessoa realmente não tenha surpresas. Sim. Né? Então, acho que isso é uma assertividade de projeto. Isso é o provocar o bem-estar, provocar o bem-estar físico e mental, provocar saúde para o teu cliente, provocar Exatamente. sensações boas. Quando o teu cliente te convida para passar o carnaval na casa dela, no projeto recém-entregue, isso significa muito, cara. Significa muito. Significa assim, pô, a assertividade foi 100%. O cara tá tão feliz, tão legal com tudo isso aqui, que ele tá nos convidando para ir para lá. Entendeu? E esses sentimentos a gente faz desde lá de trás, lá na época que não tinha computador, que não tinha nada. A gente faz naquela tentativa de erro e acerto. Isso deu errado, não vamos mais fazer. Isso deu certo. Agora, o que a gente não tinha, na verdade, era a segurança de não fazer mais o que deu errado. Porque o que deu errado naquele momento para aquela pessoa. Mas pode ser que aquela mesma situação aplicada num outro daria certo. E a pessoa ficaria tão... Então, a neurociência aplicada à arquitetura veio para minimizar e fazer com que a gente acerte com base teórica tudo aquilo que tu tá propondo pros caras, entendeu? Mas aí, nessa questão, eu volto um pouco da inteligência artificial a fazer projetos, né? E quando tu tava falando ali da questão da inteligência artificial, o que eu fiquei pensando, né? O briefing que vocês fazem e as perguntas que vocês fazem para instigar as respostas do cliente de vocês, a inteligência artificial ela não conhece o cliente, né? Não. E ela tem um retrospecto, ok? Pode ter um retrospecto, né? Pode pegar muitas bases que dificilmente a gente vai conseguir compilar todas essas bases, mas o sentimental ali e fazer as perguntas, porque quem tem que fazer as perguntas Somos não nós. é a inteligência artificial para quem ela tá recebendo. Tá, mas, né? aí eu vou te E a pergunta ela só vai fazer e a inteligência ela só vai fazer as perguntas quando tu tá fazendo, quando o cliente leigo tá botando as informações para ela, né? Mas aí eu vou te botar um contraponto. Eu posso estar fazendo a reunião de briefing com o meu cliente e a inteligência artificial tá participando dessa reunião. Pode, claro, mas aí tu vai estar operando ela, né? Eu faço as perguntas, o cliente vai responder o que ele quer e a inteligência artificial vai captar exatamente o momento dessa resposta. E aí, depois o cliente foi embora, e aí em cima da minha conversa com a inteligência, nós vamos recapitular tudo aquilo que ela fez e aí a partir deste momento de ter feito feedback da nossa reunião é que nós vamos partir para ação. Sim, mas tu sabe apertar o botão, né? Com certeza. Eu na faculdade de engenharia, a gente sempre conversava com os professores, tá, mas por que eu não posso usar o TQS já para fazer o cálculo? Cara, o TQS ele vai te dar uma resposta. Independente das informações que tu colocar. Mas tu tem que saber alimentar os dados. Exato. E também saber ler o resultado que ele tá te dando. Porque ele pode te dar o resultado que não vai cair o prédio, ok. Mas aquilo ali é o melhor pro cliente. É o melhor pro projeto. Financeiramente vai comportar aquilo que tu tá querendo. É bem por aí. Né? Então, assim, não é só saber apertar o botão, é saber fazer a leitura e tu entender, tá, peraí, ele tá me dando essa resposta porque ele é programado de determinada maneira e ele tá considerando
determinados coeficientes de segurança que eu posso fazer essas alterações. Exato. Porque eu sei da ciência, né? Eu conheço o básico ali, né? Então... Eu acho que é isso. É o complemento do melhor que a gente tem com o melhor que a ferramenta tem para nos oferecer. E aí, esses detalhes são coisas que a gente ainda vai aprender. Então, nós estamos caminhando. Gente, aquilo que eu falei da última vez. Ainda A gente está fazendo a história. Sabe? A história está acontecendo agora. A gente está trilhando o caminho. Então, nós estamos escrevendo essa história. Sim, vocês já estão à frente, porque já trouxeram isso para esse lugar, né? E já estão pensando sobre isso dentro do escritório de vocês. Porque isso já está muito à pensar, frente. Nós estamos em 2023. Como será em 2050? Bah, Né? futuro. A gente não consegue nem imaginar, né? Tá 2050 entendendo? Porque, sei lá, em 90 a gente pensava, vamos ter computadores, vamos ter carros elétricos, Hoje a gente não consegue. Porque é tão grande o leque de coisas que pode acontecer e tão fora da nossa imaginação que é difícil, né? É difícil. A gente pode pensar assim, daqui a um ano a gente pode ter novas leis que permeiem esse assunto. Exatamente. Mas a gente não pode dizer o que as pessoas estarão fazendo com essa ferramenta. É obscuro, na realidade, a gente não sabe. Mas eu tenho a absoluta certeza que o arquiteto ele ainda vai estar projetando intencionalmente para as pessoas fazer o percurso que exatamente ele projetou. Para ele sentir, para a pessoa que está indo habitar, Com seja certeza. o ambiente isso eu não comercial. quero nunca perder, entendeu? Não, eu acho que é difícil de perder isso, né? Eu acho que é difícil do humano perder isso pra máquina. Na minha modéstia opinião. Eu acho que vai ter público para todo mundo. Não, com certeza. Pode ser? Com certeza. Trouxe algo para nós? Eu chequei o livro que fala sobre os super sentidos, né? Que a gente comentou. Eu comentei da outra vez. E aqui, então, isso aqui é uma leitura de um cientista, um médico cientista, neuro, né? Na verdade é ela, Emma Jung. E ela fala sobre visão, audição, olfato, paladar, tato. E aí, por exemplo, bem rápido assim, a dor é um sentido. A dor é um sentido. Essa dor ela pode ser sentida de várias maneiras, conforme ela for aplicada em ti. Entendeu? Pode ter uma dor de uma perda, uma dor sentimental. Tu pode ter uma dor de um beliscão, que é diferente. Tu pode ter uma dor de arrancar um dente, entendeu? Então são várias, mas é um sentido, tá? Temperatura corporal é um sentido. Se tu tá muito quente, tu te sente desconfortável. Mas se tu tá muito frio, tu também tu te sente desconfortável. E essa percepção de estar bem ou estar mal é um super sentido que tu tem. E a gente tem 32 sentidos, cara. Tô te dando só o exemplo de 2, tá? Dos 5 primeiros, que todo mundo conhece, eles são subdivididos em pequenos itens, né? De como que acontece em um corpo. Né? Mas o fundamental é assim, todo arquiteto deveria ler esse livro. Todo arquiteto deveria ler esse livro. E tem um outro que eu não trouxe, mas que também posso dizer o nome, que é a Neurociência Aplicada à Arquitetura, tá? Que é um pessoal que dava aula comigo no Instituto de Pós-Graduação, uma professora. Infelizmente ela faleceu. 90 dias antes do lançamento do livro ela faleceu, se eu não me engano. Então, mas a memória dela está nesse livro, entendeu? Deixou legado. E ela, cara, é um livro muito bom. Todo arquiteto deveria ler também. Né? Então, deixaremos as indicações na descrição do vídeo. Qualquer coisa pode me ligar, me procurar, que eu passo sem nenhum tipo de problema. Não, com certeza. Todas as redes sociais do César e da Jaqueline e do escritório também estão na descrição do vídeo. Obrigada, gente, por terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece. Por terem vindo, terem enriquecido o nosso... É verdade. Muito demais, assim. Tem aqueles fora da curva, e com certeza vocês são, né? Estão lá, eu acho que sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu queria pedir para vocês, um de cada vez, olhar para aquela câmera, convidar o pessoal para conhecer, mandar um recadinho para quem ainda não conhece a Mostra Elite. E eu tenho perguntas. Vou fazer as perguntas antes. Vamos fazer antes. Porque depois eu... Porque do César, quando ele esteve aqui como curador, a gente não fez as perguntas. Porque são perguntas... Para os expositores, para os profissionais.
Então, cada um pode responder individualmente, porque eu acho que vai ficar melhor do que em conjunto. Então, essa pergunta é para responder em uma única palavra. Mostra Elite em uma única palavra. Sedução. Oportunidade. E o projeto de vocês em uma única palavra. Ai, meu Deus! Magnífico. Ele pulsa. É um projeto que pulsa. E agora essa pode se estender. Se vocês pudessem dedicar o projeto para uma única pessoa, para quem seria e por quê? Dedicar uma única O pessoa. nosso projeto. Para uma única pode ser separadamente. A Jaqueline dedica o projeto e o César também. Olha, eu dedico o projeto de uma maneira ampla, assim, né? Eu dedico ao sentimento das pessoas, que as pessoas entrem de peito aberto e tentem entender de acordo com as suas vivências, né? O que para elas, nesse percurso, que sentimento que elas vão ter ali, né? Sim. Então, eu dedico aos visitantes, na realidade, eu dedico a isso, às pessoas que forem visitar, que fiquem de peito aberto e tentem achar esse pulsar que a gente quis mostrar. Eu acho que já que pegou bem a ideia, eu acho que esse espaço que a gente fez é o espaço que é dedicado ao futuro cliente. É aquele cara que veio para a mostra, para conhecer a mostra, para conhecer o nosso espaço, tá? E a gente vai estar aqui, porque a gente está aqui todos os dias, e em homenagem a eles. E que venham, como ela disse, venham de peito aberto para perguntar. Nós não vamos deixar ninguém sem resposta. Todo mundo vai sair com um acréscimo de conhecimento e um acréscimo de esperança que as coisas boas podem acontecer ainda. E eu queria também dedicar esse espaço e essa nossa participação para o meu pai. Eu perdi o pai no dia 6 de fevereiro. E ele é um cara que sempre nos incentivou muito, não foi? Muito. E estava sempre do nosso lado e falando. Por que não faz assim? Por que não faz assim? Não sei o que, blá, blá. Então, fica pro velho. Bela homenagem. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Agora sim, podem olhar para aquela câmera, mandar um recado para quem está assistindo a gente, para quem ainda não veio na mostra. Pedir para seguir no Instagram, vir aqui conhecer o espaço de vocês, tudo que vocês quiserem. Então, vamos lá. Então, a gente está aguardando a sua visita aqui, né? Andar pelos nossos percursos sinuosos, de visitar também de toda a mostra em si, que está muito bacana. Tem uma energia boa, isso que é legal. Acho que as pessoas todas estão de peito aberto, né? Então, acho que é uma mostra diferenciada. É uma mostra, a gente sabe que quando tem um pôr do sol, ela fica mais diferenciada ainda. Mas venha independente do tempo. Venha para conhecer e conversar com a gente. E a mostra acontece de quinta a domingo, das 15 às 20h30 até 18 de novembro. Aqui a gente está de peito aberto. É só chegar e bater um papo. E para quem quiser conhecer a Zé Arquitetura? Zé Arquitetura pode conhecer no meu Instagram pessoal, que é arcesaraujo. Pode conhecer no Instagram da Jaqueline, que é... Jaque Zarpelon, mas do escritório é zarpelonaraújo.arc. Então aí vai conhecer um pouquinho do escritório, ou muito do escritório. Mas eu sempre digo, Instagram, Facebook, é muito frio. Uhum. Nada melhor do que um bate-papo olho no olho, para que a gente possa até desmistificar algumas coisas. É isso aí. Com certeza. Muito obrigada, então, por terem vindo. E para vocês que ficaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Todo dia ao meio-dia, ao longo da mostra, tem um episódio novo. E a gente também tá gravando aqui. O QR Code tá na tela para quem ainda não veio conhecer, comprar o seu ingresso, vir conhecer todos os espaços. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.